Eles riram na cara dele. Disseram que não havia espaço para poeira na nova era digital. Mal sabiam que exatamente em 2 horas o jogo viraria de cabeça para baixo e quem estava no topo cairia com um estrondo que ecoaria por cada corredor da reitoria. A biblioteca centenária cheirava a papel velho e madeira envelhecida, mas o frio que Elias sentia não vinha das janelas entreabertas. Vinha dos olhares afiados da reitora enquanto ela percorria as estantes com os dedos, como se tocasse em algo contaminado, declarando em voz alta que aquilo era lixo ocupando espaço nobre. O tablet bateu na mesa de Mogno com um estalo seco e deliberado. Fraco, sem visão futurista. Definitivamente não era bom o suficiente para guardar a história de uma instituição. As palavras saíam calculadas e risadas abafadas ecoavam entre os estagiários que anotavam tudo, como se estivessem documentando a sentença de um réu já condenado. Elias não desviou o olhar. Manteve as mãos calejadas firmes sobre o carimbo de couro, enquanto o coração acelerava num ritmo que só ele ouvia. Mas por fora, a calma era absoluta e impenetrável, porque ele sabia de algo que ninguém ali fazia ideia. Sabia que a verba bilionária que a reitoria esperava, com tanta ansiedade, dependia de documentos que só existiam em um lugar no mundo inteiro. E esse lugar não era o servidor reluzente que eles tanto adoravam exibir para as visitas. O relógio de pêndulo marcava 14 horas. Às 16 horas em ponto, a comissão internacional cruzaria aquela porta. A humilhação não era o ponto final da história. Era apenas o primeiro capítulo de uma queda já escrita nos originais que Elias guardava às 7 chaves e que ninguém, nem mesmo a reitora, tinha autorização para tocar. Vance não parou por aí. Caminhou entre as estantes de carvalho centenário, arrancando volumes encadernados com desgosto visível, discursando sobre a obsolescência do passado como quem profere um manifesto. Isso é peso morto, Elias. O futuro é nuvem, é acesso instantâneo, é escalabilidade. Você é apenas uma relíquia guardando cinzas de algo que o mundo já superou. Elias permanecia imóvel ao balcão, limpando a lente dos óculos com o lenço de algodão dobrado que sempre carregava no bolso do cardigã. Não reagiu. Não levantou a voz. Não defendeu o acervo com argumentos. Apenas observou a reitora com uma paciência que desconcertava, porque sabia, com absoluta clareza, que a ignorância dela era a própria armadilha que a aguardava. Naquela manhã, a migração digital havia sido concluída com pompa e fanfarra. Terabytes de dados transferidos para servidores remotos em tempo recorde. Arquivos físicos selecionados para o triturador industrial instalado no corredor. Era o fim de uma era, anunciavam os comunicados internos. Mas o que o contrato de migração omitia, em letras que ninguém se deu ao trabalho de procurar, era absolutamente decisivo. Os documentos fundadores da universidade, os que comprovavam a isenção fiscal perpétua, a posse legítima do terreno e a legitimidade histórica da instituição, nunca foram digitalizados. Eram originais únicos, assinados a tinta férrea, com selos vermelhos de lacre intacto, produzidos em 1890 e 2 por mãos que já viraram pó. Estavam guardados num cofre de aço embutido na parede norte da biblioteca, atrás de um painel de madeira falsa que se confundia perfeitamente com a estrutura original, cuja combinação de 5 dígitos só Elias conhecia, memorizada há décadas, nunca anotada em lugar algum. Faltava 1h15. A comissão chegaria às 16 horas em ponto. O que ninguém calculou foi que o calor excessivo dos servidores superlotados desencadearia uma falha crítica em cascata. O ar-condicionado central desligou com um estrondo metálico que ecoou pelos corredores. Luzes de emergência piscaram 3 vezes e estabilizaram num amarelo pálido. Silêncio eletrônico absoluto. Vance correu ao terminal principal. Tela preta. Cursor piscando. Erro fatal irrecuperável. O pânico tomou conta da equipe de TI num segundo. Elias guardou o lenço no bolso, respirou fundo e caminhou em direção ao painel norte. O jogo estava prestes a virar. A chave não estava na tecnologia, estava na memória. O estrondo das portas duplas de carvalho ecoou pelo saguão como um anúncio inevitável. Era a Comissão Internacional de Credenciamento, chegando 15 minutos antes do horário previsto, como se soubesse exatamente o que encontraria. O presidente entrou com passo firme e medido,
pasta de couro envelhecido na mão, auditores de expressão severa flanqueando cada lado. O ar-condicionado ainda gemia em tentativas de reinicialização, mas o silêncio imposto pela presença deles era de outra natureza, o tipo que precede decisões irreversíveis. Vance interceptou o grupo com um sorriso forçado e gesticulações excessivas, tentando justificar o apagão com jargões técnicos sobre infraestrutura legada e janelas de migração. O presidente não respondeu. Não diminuiu o passo. Atravessou o salão ignorando os tablets apagados, os estagiários paralisados e os trituradores ainda ligados, até parar diante do balcão de Elias, como se aquele fosse exatamente o destino planejado desde o início. A verba está condicionada à apresentação dos originais fundadores. Os documentos de 1892 que comprovam a legitimidade do terreno e a isenção fiscal perpétua. Onde estão? Vance se adiantou com voz trêmula. Tudo está preservado no backup criptografado. Podemos restaurar em questão de... Um gesto seco da mão a silenciou no meio da frase. O presidente não olhou para ela. Olhou para Elias e ficou ali, esperando, com a paciência de quem já viu esse roteiro antes. O velho arquivista, sem pressa e sem palavra, tirou a chave de latão do bolso do cardigã. Caminhou até a parede norte. Afastou o painel com um clique surdo que soou alto no silêncio da sala. A combinação do cofre girou com a precisão de quem a repetiu milhares de vezes. A porta pesada de aço rangeu ao abrir. Dentro, sobre veludo escarlate levemente desbotado pelo tempo, repousava a caixa de mogno. O presidente abriu a tampa com as duas mãos. Seus olhos brilharam ao reconhecer a caligrafia firme do fundador, a tinta férrea que o tempo não apagou e os selos de lacre absolutamente intactos. Não havia margem para dúvida. A verdade estava ali, sólida e irrefutável, enquanto a nuvem da reitora se dissolvia em erro de sistema. O presidente não celebrou. Deslizou a mão enluvada sobre o papel amarelado, sentindo a textura áspera da tinta e o relevo dos selos que o tempo não corroeu. Então se virou lentamente para Vance, e sua voz ecoou pelo saguão como martelo de juiz. Reitora, estes documentos nunca foram catalogados no inventário digital, nem nos relatórios de patrimônio enviados ao Conselho. Por que os originais de 1892, que garantem a isenção fiscal e a posse perpétua do terreno, foram sistematicamente omitidos da migração? O silêncio que se seguiu era cortante como vidro. Os auditores trocaram olhares gelados. Os estagiários baixaram os tablets. Vance tentou gaguejar sobre prazos apertados e complexidade do arquivo morto, mas o presidente a interrompeu com um gesto que não admitia réplica. Não foi falha técnica. Foi omissão calculada. Sem estes papéis, a universidade perderia o tombamento histórico. E sem o tombamento, o terreno seria liberado para incorporação imobiliária. Sua revolução digital era apenas uma fachada luxuosa para vender a nossa memória. O rosto dela perdeu toda a cor. As mãos que antes seguravam o tablet, com tanta arrogância, agora tremiam de forma visível. Reitora Vance está suspensa imediatamente por gestão temerária e tentativa de alienação de patrimônio histórico-cultural. A diretoria de TI será afastada para investigação de negligência grave. A partir deste instante, o acervo físico e digital responde diretamente ao Conselho Internacional. Então ele olhou para Elias, que permanecia de pé ao lado do cofre aberto com a mesma postura serena de quem apenas cumpriu um dever sagrado. Professor, sua guarda foi testada no fogo e aprovada com honras. Você assumirá a curadoria interina com acesso irrestrito e verba imediata para a restauração. A tecnologia pode falhar. O papel, quando bem guardado, é eterno. O relógio de pêndulo marcou 15 para as 4, exatamente 2 horas desde o início do colapso. A porta do escritório se fechou com um clique suave e definitivo. Vance saiu sem olhar para trás, carregando apenas uma caixa de pertences e o peso silencioso de um cargo perdido por escolha própria. Elias não comemorou. Trancou o cofre, devolveu a chave ao bolso do cardigã e sentou-se atrás da mesa de mogno. O silêncio da biblioteca não era mais de abandono ou ameaça. Era de respeito reconquistado. Nos dias que se seguiram, a universidade respirou aliviada. A verba foi liberada integralmente.
o tombamento histórico garantido por décadas e a migração digital recomeçou do zero, desta vez com supervisão técnica rigorosa e protocolos de preservação física paralela. Elias liderava com a mesma calma de sempre. Não rejeitava a tecnologia. Ensinava a equipe a usá-la com propósito real, sem apagar o que a sustentava por baixo. Quando questionado sobre vingança ou triunfo pessoal, ele apenas sorria de forma discreta. Não se trata de vencer alguém. Trata-se de proteger o que não pode ser substituído. Hoje, ao caminhar pelos corredores restaurados, os alunos não veem um velho obsoleto. Veem o guardião da memória. E ele não precisa de holofotes para existir. Sabe que a verdadeira autoridade não grita. Ela preserva, silenciosa e inabalável, até que o momento certo chegue. O progresso que esquece a raiz vira poeira. Mas quem honra o passado constrói o futuro com alicerce de pedra. Se essa história ecoou em você, se já viu alguém tentar apagar a essência em nome da modernidade, comenta Kim Memória Viva aqui embaixo. Inscreva-se e ative o sino. A próxima história prova que o tempo sempre revela quem trabalha de verdade. E você não vai querer perder.